versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Agradecer mais um dia, agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa, aprendendo, agradecer aos ensinamentos de Jesus Cristo, que Ele sempre nós temos força para segui-lo, força para continuar nessa linha, porque o caminho é estreito e poucos passarão. Então, que nós sempre nos conectamos com a espiritualidade superior, com os bons espíritos, para sempre nós tivermos no mesmo caminho, no caminho da luz, no caminho do Cristo. Que a paz de Cristo seja com todos, assim seja. Boa noite a todos. Hoje seria a palestra do nosso amigo e irmão Marcos Vinícius, mas ele teve um forte imprevisto e não iria conseguir chegar a tempo. Então, nós vamos tentar substituí-lo, não vamos poder explorar o mesmo tema que ele. Então, trouxemos uma palestra que já tínhamos pronta, e a palestra é sobre o perispírito. Essa imagem do slide, ela é de um livro com exatamente esse título, Perispírito, de Zimmermann, e ele faz um estudo muito interessante sobre as obras da codificação. Nele nós encontramos, inclusive, uma espécie de roteiro para facilitar a composição de um estudo sobre a matéria. Então, essa imagem eu achei super interessante porque mostra o perispírito irradiando. Não é? Então, vejam que tem a imagem de um homem, não é? De um ser humano, e a energia em volta, ao redor, e, ao mesmo tempo, dentro desse corpo, você vê elementos da própria natureza. Então, coloquei uma questão do Livro dos Espíritos que tem a ver com isso, que é a questão 257, que diz o seguinte: o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Então, a gente já pode ficar com essa
primeira e fundamental informação, que é justamente a importância do pensamento. Vou passar para o próximo slide. Nesse ponto, nós tentamos sintetizar ao máximo. A matéria não é tão simples. Para a gente realmente compreender perispírito, teríamos de fazer vários estudos e, ainda assim, não conseguiríamos, na nossa pequeneza, né, abarcar todo o conhecimento. E é a chave para a compreensão de muitos fenômenos. Então, quanto à origem do perispírito, então seria o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, e dessa mesma fonte teríamos o corpo carnal e o corpo espiritual, que são simplesmente matéria em estados diferentes. Corpo espiritual, foi a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, é exatamente o nosso conhecido no meio espírita perispírito. Continuando, o que é perispírito? Então, é muito simples. O perispírito é simplesmente esse envoltório de natureza semimaterial, como a gente viu, matéria também, só que é uma matéria fluídica, uma matéria quintessenciada. E Kardec faz uma observação super interessante. Ele diz, pertence à matéria pela origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Isso nós vamos encontrar na Gênesis, no capítulo 11. E o fluido perispirítico, ele é simplesmente o traço de união entre o espírito e a matéria. E aí eu vou me desapegar um pouquinho do slide, para a gente imaginar o seguinte: nós somos constituídos, vamos bem para a questão bem elementar, desse corpo material, o corpo físico, o corpo espiritual, que é justamente o perispírito, e o espírito. No fundo, só existem dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. O que não for princípio espiritual é princípio material. E o perispírito, embora seja, como visto, uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, ainda é matéria. E o que é super importante, o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior, agindo sobre os órgãos do corpo. Exatamente porque esse é o laço de união. Então, o perispírito, como intermediário, ele vai ter um papel extremamente relevante em inúmeros fenômenos, inclusive na questão da mediunidade. A questão 93 do Livro dos Espíritos faz a seguinte referência, né? O espírito propriamente dito vive a descoberto ou como pretendem alguns envolvidos por alguma substância? E a resposta é bem clara. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, o espírito, ele é envolvido pelo perispírito, por esse corpo espiritual, essa matéria quintessenciada. Quando eu digo nós, os médiuns, digamos os médiuns videntes, quando eles veem o espírito, eles estão vendo o quê? Estão vendo o perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. E esses espíritos, Kardec, perguntando aos irmãos espirituais, eles respondem que podem elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Isso é uma resposta bem geral, sem esmiuçar, porque, na realidade, a gente sabe que isso vai depender do grau de evolução de cada espírito. Por exemplo, há espíritos cujo
evolução, cuja evolução é ainda tão próxima da Terra, no que ela tem de mais grosseiro ainda, tão materiais, que eles nem se imaginam com a capacidade, por exemplo, de atravessar uma porta. Então, ele ali, um espírito desencarnado, e não imagina que pode penetrar certos ambientes. E também os espíritos não podem estar onde eles queiram, porque isso vai depender de uma série de coisas, inclusive a questão de leis de afinidade, questão no sentido mais geral, inclusive de questões de substância mesmo, de magnetismo. Vamos passar. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então vamos pensar o seguinte. A gente sabe que a Terra agora está passando por esse processo de evolução. Estamos na época que se diz de transição planetária. Vamos ter, ficou melhor agora, vamos ter vários espíritos, já começaram, espíritos mais evoluídos, bem mais evoluídos do que a maioria de nós, a reencarnar aqui no nosso planeta Terra. Só que esses espíritos, eles já têm um patamar evolutivo bem superior ao nosso. Habitavam, inclusive, outros planetas, não é? Com outras constituições. Quando eles vêm para a Terra, eles vão ter exatamente a mesma constituição física nossa, no aspecto do corpo físico. Então, o corpo físico será exatamente igual ao nosso. Mas, em relação ao perispírito, o que será que vai acontecer? Será que o perispírito vai ser como o nosso? Será que todos temos perispíritos iguais? Esse é um bom questionamento. À medida que a gente começou a fazer esses estudos um pouco mais aprofundados, indo um pouco mais além do que vai o Livro dos Espíritos, especialmente na Gênese, a gente viu o quê? Que Kardec, na Gênese, deixa bem claro que quando você vai quando se vai formar o perispírito, você vai tirar do globo, do planeta, os elementos para constituir, para formar esse perispírito. Vamos passar mais um slide, por favor. Então, nós vamos ter fluido universal do planeta. Então, os espíritos mais evoluídos vão tirar desse planeta os elementos mais puros. E os espíritos menos evoluídos vão ter o seu perispírito formado dos elementos mais grosseiros do planeta. Então, a conclusão inevitável é a de que os perispíritos vão ser bem diferentes. Serão sempre semimateriais, não vão ser grosseiros como o corpo físico, mas vai haver aí uma gradação muito grande. Para se tornar mais claro, eu costumo dizer, até com os meninos lá do desenvolvimento, que é completamente diferente se você fosse comparar o perispírito de Chico Xavier, dando um exemplo, com o meu, por exemplo. Não é? Então, não haveria maiores semelhanças nesses perispíritos, só no sentido geral de que são matéria quintessenciada, mas um vai ser muito mais sutil, formado por elementos muito mais puros. Então, no finalzinho tem a observação. O envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, mesmo que ele encarne no mesmo meio. Então, isso está na Gênese, no capítulo 15.
Então, estamos todos aqui nesse mesmo planeta. Como temos, penso eu, uma evolução semelhante, nós que aqui estamos, vamos ter perispíritos assemelhados, mas não iguais. Cada um vai ter sua marca própria, porque são as aquisições de cada um ao longo das muitas encarnações. São as nossas conquistas pessoais. Nós temos no perispírito, que é outra informação importante, o perispírito é um molde do corpo físico, é a matriz. Ali vão estar gravadas, inclusive, as nossas necessidades na reencarnação que se seguirá. Claro que podemos, na espiritualidade, e frequentemente acontece, dar uma melhorada no estado geral nosso do perispírito, mas precisamos ainda conquistar certas coisas para essa saúde plena, não é? Para essa conquista da felicidade e da evolução. Por isso que perispírito e moralidade têm uma íntima relação, exatamente por esse traço que diz respeito à evolução pessoal, individual de cada um. Quanto mais evoluído, mais sutil e com certas características que a gente vai ver mais adiante. Inclusive no que concerne à luminosidade, uma série de atributos. Perispírito, pensamentos e fluidos. Os fluidos são veículos do pensamento, podendo este modificar propriedades dos fluidos. Embaixo foi feito um pequeno esquema, bem simples. Esse daí é para se entender com toda facilidade. E todo mundo, intuitivamente, e até pelo bom senso, sabe disso. Pensamentos bons, fluidos sãos, fluidos bons. Pensamentos maus, fluidos ruins, fluidos deletérios. Nós, quando estamos em harmonia, nós sentimos uma sensação de agradabilidade. Qualquer ambiente, basta termos um pouco mais de sensibilidade, os médiuns percebem ainda mais isso, não é? Mas todos podemos perceber que quando o ambiente ele está harmônico, ele está coeso, quando as pessoas estão imbuídas, unidas no ideal superior, aquele ambiente se torna leve, se torna agradável. A pessoa, inclusive, costuma dizer, eu saí de tal ou qual lugar renovado. E se dá exatamente o contrário quando nós vamos para um ambiente onde as pessoas estão em disputa, onde as vaidades imperam, onde as pessoas querem conquistar o poder a qualquer preço. Então, nós sentimos o quê? Um ambiente desarmônico, nós sentimos um ambiente de desagradabilidade, e isso nos afeta. Afeta, inclusive, muitas vezes, o próprio corpo físico. O corpo espiritual sente e transmite essa sensação, já que ele é o laço de união, para o próprio corpo físico. Então, não é à toa que até no interior, muito comum, o pessoal usa o termo, esse ambiente está muito carregado, esse ambiente está muito pesado, e isso é mais verdade do que se pensa. Porque nós, quando emitimos os nossos pensamentos, nós estamos impregnando o ambiente desses pensamentos. Agora, vamos ver isso mais na frente um pouquinho melhor. Kardec adverte o seguinte: os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Isso está na Gênesis, capítulo 14, item 15. Ele diz, é como se fotografasse na alma. A gente pensou, não chegou a exteriorizar o pensamento, mas a gente já fez uma marcazinha, de leve. Agora, se a gente continua nesse pensamento, se a gente vai
se miscuindo naquilo de uma forma malsã, de uma forma doentia, então a gente vai danificar, inclusive lesionar o próprio perispírito. E isso pode chegar também a macular o corpo físico. Da mesma forma, se a gente faz o caminho inverso dos bons pensamentos, então a gente vai atrair para nós não só a presença dos irmãos espirituais do bem, como costumam dizer os meninos na evangelização, como também a gente vai respirar toda uma atmosfera que vai propiciar o bem-estar e, consequentemente, algo de mais saudável. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como também o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, também essa informação está na Gênese. Então, há uma verdadeira interação entre encarnados, desencarnados e meio ambiente. E aí nós trouxemos essa frase que achamos super interessante. Tua mente, tua casa intransferível. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida. E de nossas manifestações nos caminhos da vida depende o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Isso é uma frase de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Alma e Coração. Então, a mente nossa tem um papel extremamente relevante com a nossa posição no universo, com a nossa posição enquanto seres humanos, com a nossa posição em relação ao nosso próximo e vice-versa. Daí porque nós colocamos para a gente pensar, raciocinar em conjunto a questão da interação entre encarnados, desencarnados e ambiente. Então, a gente sofre a influência do ambiente, o ambiente atua sobre nós, desencarnados e encarnados interagem também, trocam fluidos e essa troca é recíproca. E justamente nisso reside a explicação para uma série de fenômenos. A gente viu anteriormente que a gente pode, numa linguagem bem simples, colocar verdadeiros lixos mentais no ambiente. De alguma forma, a gente também vai receber isso, a depender da gente. E aí vou fazer uma pequena observação. O fato da gente chegar num ambiente mais pesado, de fluidos mais grosseiros, não quer dizer necessariamente que a gente vai sair de lá doente. Por quê? Porque isso vai depender da nossa afinidade com esses fluidos. Claro que a gente vai receber um primeiro impacto inicial, isso é uma questão fluídica, é imediato. Mas daí a ficar impregnado daqueles fluidos, só se houver uma semelhança de fluidos. Se não houver, o que é que acontece? Vai haver a repulsão daqueles fluidos. É como a gente tentar imaginar a mistura de óleo com água. Não é possível. Não é? Então, é por isso que Jesus conseguia andar por todos os ambientes, não tinha problema nenhum, convivia com todas as pessoas, sem problema. E outros espíritos missionários também. A gente que ainda tem umas portinhas um pouco abertas, já tem mais dificuldade, mas a gente também não vai poder se isolar do mundo. Então, o que é que a gente pode fazer? É a velha regra do orar e vigiar. Se sentimos que aquele ambiente não nos convém e não temos a obrigação de estar nele, nós podemos evitá-lo.
Se de outra forma temos a obrigação de estar naquele ambiente, vamos imaginar que é o nosso próprio trabalho do dia a dia, o nosso ganha-pão. O que fazer numa situação dessa? A espiritualidade frequentemente nos aconselha, Bel está rindo, né, Bel? A espiritualidade frequentemente nos aconselha a, antes de adentrar nesses ambientes, fazer uma pequena prece. Isso não é para a gente ficar vivendo no misticismo, fora do mundo. Não, não é nada disso. A proposta espírita, inclusive, é outra. Não é de nenhum isolacionismo. Claro que diz, é importante meditar, é importantíssimo. Importante fazer uma meditação, importante refletir, fazer aquele balanço diário de como é que a gente está se conduzindo na vida. Mas a gente não vai se isolar do mundo, nem é essa a proposta. E algumas situações para nós são inevitáveis. Então, é o quê? É a gente se preparar para isso. É a gente fazer uma pequena prece ao entrar naquele ambiente, a gente pedir a proteção espiritual. Temos os nossos anjos da guarda, temos esses espíritos, inclusive os aqui do Cáritas, que nos acompanham a todos, não é? Nós temos esses recursos. Procurar não ficar duelando mentalmente com as pessoas. Porque muitas vezes não falamos nada, mas na nossa mente a gente está, lá vem fulano que já vem falar aquela besteira, e é assim, é assado. Isso dificulta. Ao invés da gente colaborar com o ambiente, a gente vai tornando aquele ambiente cada vez mais pesado. E nós que já temos alguma consciência, eu particularmente ainda muito pequena, mas tentando, né? Então, qual seria a obrigação? A obrigação é o contrário, é dizer, meu Deus, se essa criatura está no caminho equivocado, está falando algo que não deve, vamos pedir ajuda à espiritualidade para que essa pessoa seja iluminada, seja orientada. Pessoas que a gente nutre ainda algum desafeto, porque é natural, na nossa condição evolutiva, nós vamos topar com pessoas que têm malquerência conosco. Não é natural para nós, que já temos um pouco mais dessa compreensão, cultivarmos isso. Mas nem sempre é ainda o momento de chegar junto daquela pessoa e ter aquela conversa maravilhosa, os jovens hoje chamam de DR, né? De discutir a relação, nem sempre está ainda nesse ponto. Não é isso, não é só em relação a namorado, pode ser amigo, pode ser o que for. Aí a gente vai o quê? Começa com que Deus o abençoe, que Deus o ajude, que Deus o ilumine, fazendo preces, pedindo à espiritualidade para que, assim que possível, se tenha essa oportunidade de aparar as possíveis arestas. Porque Jesus, inclusive, chegou a dizer o seguinte, é uma frasezinha curta, mas que diz muita coisa. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vamos aproveitar essa encarnação, enquanto a gente ainda está a caminho com aquela pessoa que nos quer mal e que talvez a gente tenha até dado algum motivo para isso, às vezes até sem querer, a gente fala uma besteira e a pessoa se ofende. Se for possível, vamos consertar. Se não for, não vamos nós reciprocamente ter esses sentimentos de não gostar, de inimizade, pelo menos desejar que todo o bem alcance a essa pessoa. E com isso nós vamos evitar uma série de males, vamos sair dessa sintonia, dessa energia ruim, porque o outro pode nos querer mal, mas se a gente não alimenta isso, nem mesmo mentalmente, a gente não vai ficar na mesma faixa vibratória e não vai ser atingido por essa energia. Como evitar os fluidos viciados? A gente já tinha começado a tocar nesse ponto. E aí, resumindo, é o seguinte, lei de afinidade fluídica. Fluidos semelhantes se combinam. Fluidos dessemelhantes se repelem. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Há invasão, pois, dos maus fluidos
cumpre se oponham os fluidos bons. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Isso está na Gênesis, capítulo 14, item 21. Então, a gente vê claramente aí qual é o remédio aplicável. Isso vale para os fluidos lançados por encarnados, fluidos lançados por desencarnados. Não sei se outras pessoas já disseram aqui, mas a verdadeira desobsessão não é o que a gente faz na reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, a gente conversa com espíritos, procura esclarecê-los através do diálogo amoroso, mas isso é importante, porque vai ajudar, inclusive, a esses irmãos a terem paz, a terem esperança, a saírem desse caminho escuro que se encontram, mas isso não é o fundamental, isso não é o essencial. Para eles, sim, mas para nós que estamos em tratamento, a verdadeira desobsessão é a conscientização da nossa necessidade de modificação. Porque se a gente não se modifica, se não há a nossa reforma íntima, aquele irmão que foi verdadeiramente esclarecido, ele não vai mais nos acompanhar, mas outros virão. Então, nós é que temos o remédio aplicável está em nós, é a nossa transformação moral. Isso é que vai evitar que esses fluidos negativos se acoplem no nosso perispírito. Bem, essa parte é uma partezinha um pouco mais técnica, e eu vou olhar o nosso horário para ver se vale a pena. Eu vou mencionar algumas propriedades do perispírito. Então, nós temos a plasticidade, que é a capacidade que existe daquelas alterações morfológicas em função dos comandos mentais. Nem todos os espíritos, isso vai depender também da evolução de cada espírito. A densidade, que diz respeito a medidas de peso, ponderabilidade e luminosidade, que a luminosidade está diretamente relacionada à frequência vibratória mental do espírito, né? E tudo isso relacionado à evolução do espírito. Penetrabilidade, a gente já falou, inclusive que alguns espíritos nem tinham consciência de que poderiam atravessar barreiras físicas. Visibilidade, isso eu vou me deter só um pouquinho e vou ler, porque o perispírito é normalmente invisível nos espíritos encarnados. Os desencarnados menos evoluídos percebem apenas os perispíritos dos seus pares e dos espíritos que lhes são inferiores. Já os espíritos superiores, eles veem todos, porque isso é muito simples de entender. É uma questão de faixas vibratórias, como numa onda do rádio. São sintonias diferentes, então não percebem. Então, tem espíritos aqui mais grosseiros, num centro espírita, que vêm para o atendimento, eles não percebem o mentor espiritual, a menos que esse mentor espiritual queira se fazer visível. Pode passar. A sensibilidade, que é a propriedade de perceber sensações, sentimentos e emoções. Então, essas percepções não são captadas por órgãos específicos, mas por todo o corpo espiritual. A bicorporeidade ou desdobramento representa a propriedade em que o ser faz-se em dois. O corpo físico é visto em um local, geralmente dormindo, e o perispírito em outro. Naquelas experiências, isso é quando a pessoa dorme, tem o que se chama esse desdobramento, não é? E poderia ser que um médium vidente visse o perispírito se afastando do corpo físico. E algumas pessoas que tiveram aquela experiência de quase morte relatam que viram os seus corpos físicos nitidamente enquanto se afastavam, e alguns ficaram sem entender essa situação.
A unicidade, a gente já falou, que é que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma das conquistas evolutivas, e a mutabilidade, que é a propriedade que permite mudanças no perispírito em decorrência do processo evolutivo. Então, o perispírito ele não vai ser idêntico o tempo todo. Na medida que a pessoa vai evoluindo, aquele perispírito também vai se modificando. Pronto, vamos entrar num tema que eu estava querendo entrar mesmo com vocês. Morrer é fácil, difícil é desencarnar. Essa frase é do Chico Xavier. Então, o perispírito ele vai se desprender na morte, molécula por molécula, da mesma forma que se unira. Isso está na Gênesis, capítulo 11, item 18. Então, pergunta-se, questão 155 do Livro dos Espíritos, como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Mas será que esse desprender vai ser uma coisa assim, súbita, de imediato, vai ser de uma vez? Como é que vai ser isso? E isso é justamente a questão 155A do Livro dos Espíritos. E ele chega a perguntar, haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E a resposta é não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a quem se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Ou seja, ele não quer dar a ideia de um rompimento brusco, é aos poucos. E isso também vai depender muito, está visceralmente ligado à evolução do espírito, do ser que está desencarnando. Vai ter, claro, a ajuda da espiritualidade amiga, de acordo com o merecimento, que vai lançar fluidos para que esse desenlace, que é o termo que eles usam, laços que se desatam, vá ocorrendo de uma forma não brusca, não é? Alguns desencarnam com a maior facilidade. Por quê? De alguma forma, como eram pessoas não voltadas para as coisas materiais, esse processo, que é um processo, ele se opera de uma forma não violenta. Já as pessoas com um excessivo apego às coisas materiais, o desencarne não vai ser fácil. A morte, sim, mas o desencarne, não. Porque, existindo muitos pontos de contato, não é? É como se, mesmo com o evento morte, ele tivesse dificuldade de se desprender por essa ligação material tão estreita, tão íntima. Eu estou lembrando aqui que no Evangelho segundo o Espiritismo, relata que aqueles primeiros mártires do cristianismo, quando eles desciam para as arenas, antes de serem devorados pelos leões, eles desciam de tal forma, convictos, né, daquele cristianismo que tinha entrado de uma forma tão profunda nas almas deles, que aquela esperança, aquela crença naquele Jesus, naquele Messias, era uma crença tão forte, tão pura, tão bonita, que eles, ébrios de esperança, mal sentiam as patas dos leões ferozes, não é? Aquela morte violentíssima. Para quem assistia naquele tempo, não era um espetáculo tão de horror, porque estavam acostumados, mas para nós, hoje, se víssemos, ficaríamos horrorizados. Ao mesmo tempo, eles se entregavam tanto com aquela crença, com aquele ideal tão superior, que ficavam como se estivessem anestesiados. E a espiritualidade ali se fazia presente, de forma que eles não sentissem de forma intensa as dores do corpo físico.
Isso está muito bem relatado no livro Há 2000 anos. Eu trouxe, inclusive, um trechinho aqui para ler do desencarne de Paulo. Paulo, o convertido de Damasco, que vocês conhecem a história, ele foi um perseguidor implacável dos cristãos, especialmente responsável diretamente pela morte de Estevão. E quando ele estava se dirigindo a Damasco para perseguir Ananias, um senhor de idade, também discípulo de Jesus, assim, um cristão muito convicto, ele, às portas de Damasco, teve aquela visão conhecida, célebre, né? E viu e ouviu Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, ele caiu de joelhos, se sentiu mal, depois não estava mais com a visão material, e a visão material lhe foi restituída posteriormente pelo próprio Ananias, a quem ele foi perseguir. E o Ananias relata que dos olhos de Paulo, está no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, caíam como se fossem verdadeiras escamas, assemelhadas a escamas desses olhos. Eram os fluidos grosseiros, né? E eu penso, inclusive, que isso tem todo um simbolismo, que era a visão equivocada que ele tinha do cristianismo, ele perseguindo os cristãos como se foram inimigos, que não eram. E ele, para voltar a enxergar, ele teve a ajuda justamente de um cristão, e aí sim ele passou a ter uma visão diferente do mundo, a partir desse encontro com Jesus. E o desencarne de Paulo trabalhou por 30 anos aproximadamente a serviço do cristianismo, se redimiu, com a mesma convicção que ele perseguiu antes os cristãos, ele foi pregar o cristianismo. Sofreu horrores, chegou a ser preso, não é? Mesmo preso, continuou servindo e terminou tendo uma morte extremamente violenta, não é? Com a cabeça decapitada, não é? Foi uma lança que varou a sua garganta, uma lança, não sei se foi uma lança, foi uma espada, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui, segura aqui só um minuto. Eu trouxe aqui justamente o desencarne dele. Ele, inclusive, extremamente firme na hora da morte. Aí tem aqui: o algoz continuava a fitá-lo com um assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, foi uma espada, concitou resoluto: não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo alquebrado embolou-se no solo como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente muda dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas, aos poucos, experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem tão só nesse contato divino as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente para que não lhe faltasse a doce consolação da morte tranquila. Então, a gente viu a intervenção da espiritualidade em uma morte extremamente violenta do corpo físico, né? Uma espada traspassando
a própria garganta, né, a cabeça caindo, mas ele, pouco tempo depois, tendo todo o amparo, tendo todo o socorro. A gente está chegando... Esse relógio está adiantado, não está? Muito, não é isso? Pronto, eu já estava aqui me angustiando, né? Passa aqui mais um, Arthur, por favor. Passa mais um slide. O resumo que Kardec faz no céu e o inferno, capítulo 1º, segunda parte. Aliás, o céu e o inferno é um livro muito bom de se ler, porque ele tem uma primeira parte teórica, ele tem uma segunda parte prática, onde narra justamente a experiência de vários espíritos no plano espiritual. E bem variado, porque tem os espíritos felizes, os espíritos endurecidos. Então, é uma maneira da gente se apropriar do que acontece em vários tipos assim, de pessoas, de evoluções diferentes. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Então, essa é uma notícia excelente, né? À medida que a gente vai evoluindo, essa história da morte, esse temor da morte não deve existir. E a gente viu a situação de Paulo, que realmente se redimiu de tudo que ele tinha feito, das perseguições, e numa morte violenta teve o socorro da espiritualidade, quase que imediatamente. Muitos se preocupam com a questão da morte exatamente por não saber o que vai lhe acontecer. A gente já sabe que não morre, quem está por aqui já ouviu várias vezes que a morte que existe é a morte unicamente do corpo físico. Mas a gente, ao invés de se preocupar com o que é que vai acontecer no futuro, a gente deve se preocupar com o dia de hoje. Vamos fazer a nossa parte, tentar fazer o melhor que pudermos, vivendo um dia após o outro. Tropeços iremos dar ainda vários, talvez até muitos, mas isso faz parte do nosso aprendizado e da nossa condição evolutiva e da condição evolutiva do planeta. Agora, já temos alguma consciência e já sabemos também que a nossa responsabilidade está na razão direta desse conhecimento que possuímos. Então, vamos procurar fazer o melhor. Vamos errar, mas se errarmos, vamos tentar errar imbuídos de boas intenções. Já não nos deixemos levar mais por ideias antigas de vingança, de desejos de poder, de todas essas coisas que já não são condizentes com o nosso modo de pensar de hoje, se esse modo de pensar quer ser compatível com a perspectiva espírita que hoje procuramos abraçar. Então, aos pouquinhos, nós temos de ir transformando o nosso espírito. Ninguém vira santo de uma hora para outra. Eu hoje estava conversando com o Arthur, a natureza não dá saltos, mas a gente também não pode ficar no mesmo lugar. E o nosso tempo não é amanhã nem ontem, ficar preso a culpas. Mas eu trago do passado tantas situações. Não, passado é passado. O futuro é futuro e o nosso tempo é hoje, é agora. A gente prepara o hoje para a colheita de amanhã, mas é hoje. O tempo é agora e o chamamento é hoje. Então, se não começamos ainda essa transformação, por menor que seja, vamos começá-la. Essa frase está no livro Roteiro e ela diz muita coisa. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos.
Então, não importa onde nós estamos, se estamos no plano espiritual, se estamos aqui, se estamos num bom trabalho, num trabalho ruim que nos dá dor de cabeça, se o nosso companheiro nos deixou marcas psicológicas, não importa. O que importa é o nosso estado espiritual. É hoje o que conquistamos, a compreensão que temos hoje. Não é à toa que estamos buscando aqui esses conhecimentos. Porque através desse processo de autoconhecimento é que nós vamos nos compreender melhor. Nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos, porque somente assim poderemos nos transformar. E não vamos pensar em transformar o outro, não. A transformação é nossa. Se pudermos influir de alguma forma, ótimo. Mas não deve ser essa a nossa expectativa. A nossa expectativa é a construção da nossa felicidade. Se construirmos essa felicidade, nós ajudaremos a construir a felicidade de outras pessoas, mas sem essa expectativa de mudança do outro. Precisamos mudar a nós mesmos, encontrar a felicidade dentro de nós. Esse céu e esse inferno, essa luz ou essa treva, que diz essa frasezinha tão pequena, mas distante, está dentro de nós e está gravada no nosso perispírito. Os espíritos da luz não improvisaram santificação momentânea. Viveram retamente na terra, onde te demoras, perdendo, muitas vezes, para não se perderem. Isso está no livro Espírito e Vida, né, psicografado por Divaldo, Espírito Joana de Ângeles. E Jesus diz isso. Jesus diz que aquele que quiser ganhar sua vida, ganhar a vida na terra, perdê-la. Por quê? Porque são os valores equivocados do mundo. Nós temos de aprender a discernir, a separar o joio do trigo. Se formos procurar a felicidade na porta larga, que foi a palestra da semana passada, vamos encontrar o quê? Vamos encontrar, talvez em um primeiro momento, as alegrias das ilusões, mas quando despertarmos para a verdadeira realidade, encontraremos a dor, encontraremos o sofrimento. E a porta estreita não é nenhum convite de Jesus para o martírio, para o sofrimento. É um convite para a alegria da libertação, da consciência tranquila. Se no passado aqueles primeiros cristãos sofreram perseguições terríveis, hoje em dia sequer passamos mais por isso. Quando se convida alguém para fazer uma palestra espírita, inclusive a pessoa é bem recebida. Hoje em dia o espiritismo está até na moda, não é? Em certos meios, todo mundo isso não tem mais nem vergonha de se dizer espírita, não vai se considerar mais diversões e espetáculos públicos, nada disso. Todo mundo já tem, pelo menos uma boa parte, já tem a consciência de que o espiritismo tem, na sua essência, é a moral do Cristo. E alguns ainda não têm, mas boa parte já tem. Então, o sacrifício não é nem sacrifício, porque Jesus não nos pede nem sacrifício. O que Jesus nos pede é essa consciência, essa autoiluminação. Ele nos aponta o caminho exatamente para evitar as nossas dores, os nossos pesares. Não é sacrifício, gente, porque não é aquele martírio, não é aquele aspecto severo, lúgubre. E o próprio apóstolo Paulo, ele dizia,
tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. É a gente que tem de fazer essa escolha do livre-arbítrio. Agora, conscientes de que não devemos prejudicar o outro, nem nos prejudicar. Só isso. O que é a libertação? É você ter a liberdade de fazer tudo, inclusive praticar o mal. Você pode fazer a escolha do mal, você tem o livre-arbítrio para isso, mas isso vai lhe dar essa libertação? Não. Isso vai lhe trazer o reino das sombras interno. Jorge já está apontando para o relógio, significa que encerrou. Vê se tem mais algum slide, eu acho que eu parei por aí, nem lembro. Pronto. Então, deu certinho o tempo, né? Agradeço muito a paciência de vocês. E a prece final, Jorge, como é que tem sido feita aqui? Alguém do auditório? Eu posso fazer também, né? Pronto. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por essa espiritualidade bondosa, generosa, que por acréscimo da misericórdia tem nos assistido nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nos nossos tropeços. Que possamos, diante de uma consciência mais dilatada do Teu amor por nós, praticarmos aqui na terra os Teus ensinamentos, apesar de sermos ainda pequeninos, nesse amor. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a paz, a encontrar a alegria da consciência tranquila, a não nos fixarmos nas culpas, nem do passado remoto, nem do passado não tão longínquo, mas seguirmos adiante, porque sabemos que com Teu amor, com Teu amparo, nós conseguiremos, nós nos libertaremos e estaremos unidos para realizar o Teu reino aqui na terra. Que assim seja.